A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Pastor Moisés, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, se não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações. Estamos falando sobre as 5 marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Nos vídeos anteriores falamos já sobre 3 marcas e agora quero falar sobre a 4ª marca, que é a marca de fazer o que Jesus fez. O verdadeiro discípulo de Jesus faz o que o seu mestre faz. Jesus ele disse em Mateus capítulo de número 28, versículo 16: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui então entendemos que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz o que Jesus fez e continua fazendo. O que é que Jesus ele fez, irmãos? Jesus ele veio à terra para realizar a obra da redenção, ao morrer na cruz em nosso lugar. E a segunda coisa que Jesus fez foi formar, fazer discípulos. Quando Jesus ele chama os 11 discípulos, é interessante observar o texto que diz que e os 11 discípulos. Antes de tudo, nós precisamos ser discípulos. Só conseguiremos fazer o que Jesus fez e faz se primeiro formos discípulos. Não adianta ser obreiro, não adianta ser pastor, presbítero, não adianta ter nenhum outro cargo na igreja se primeiro não formos discípulos. E Jesus ele deu a ordem aos seus discípulos, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. Fazer o que Jesus ele fez é uma marca imprescindível na vida dos verdadeiros discípulos de Jesus. Só fazem discípulos quem é discípulo. Há uma máxima que eu sempre digo que quem está em Cristo faz discípulos. Quem não faz discípulos está em crise. Fazer discípulos é a ordem do Mestre, é sermos como Ele é e fazermos o que Ele fez. Não precisamos só seguir Jesus, ser como Jesus, mas também precisamos fazer o que Jesus ele fez. E por isso Ele deixou essa ordenança na grande comissão de sairmos, de indo, da ideia de indo pelo caminho, indo ao encontro das pessoas, aonde elas estão. Façam discípulos, fazer, da ideia de estar com elas, andar juntos, caminhar juntos e formar nas pessoas o caráter de Cristo. Portanto, fazer o que Jesus ele fez é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa identificação como verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus escolheu 12 e a estes enviou como apóstolos. Jesus te escolheu e Ele também te envia para fazer discípulos. Você tem feito discípulos, meu irmão? Você tem cumprido a ordem do Mestre em fazer o que Ele fez? Nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que o discípulo de Jesus, ele se multiplica. O discipulado é a ferramenta ou é o método que Jesus deixou para a sua igreja. Não existe um plano B nem um plano C, só existe um plano, que é fazer discípulos de todas as nações. Se cada um de nós nos comprometermos com essa ordenança do Senhor, tão somente iremos ganhar o mundo para Jesus. Cada congregação local conseguirá ter o seu crescimento. Nós vemos ao longo do livro de Atos o crescimento da igreja primitiva, porque cada discípulo se preocupou em fazer discípulos. Houve uma multiplicação, multidões foram alcançadas, porque Atos 5,42 diz: E todos os dias estavam no templo e de casa em casa não cessavam de anunciar
e de falar de Jesus. Eles ensinavam sobre Cristo nas casas, entre famílias. Eles saíam ao encontro das pessoas. Nós precisamos voltar ao princípio da igreja primitiva. Precisamos resgatar a arte de fazer discípulos. Por isso, meu irmão, eu lhe incentivo. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, procure ter um discipulador na sua vida, um mentor espiritual na sua vida, seu pastor, seu obreiro de congregação, seu líder de departamento, e busque se desenvolver ao ponto de você fazer com outros o que nós estamos fazendo contigo. Para isso, tenha um coração ensinável, siga Jesus, se desenvolva para ser como Jesus, ouça Jesus e tenha certeza que a tua vida mudará para melhor. Deus te abençoe, compartilhe este vídeo com alguém, pois alguém está precisando ouvir esta singela palavra. Deus abençoe, amados.